felizes mesmo? Então se levanta do teu lugar dando um glória a Deus. Você já disse para Deus o quanto Ele é bom hoje, o quanto Ele é maravilhoso. Já agradeceu a Deus pelo dia que Ele nos deu, pela oportunidade de nós podermos estarmos aqui cultuando a Ele. E graças a Deus, né? Graças a Deus nós temos um povo que ainda tem vontade, ainda quer buscar a face do Senhor, ainda deseja vê-lo face a face. Amém? Então vamos adorar ao Senhor, querido. Aleluia! Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te falar que há esperança para aquele que crê. E essa é a mensagem dessa música, a esperança para aquele que crê. Independente da situação ou da luta que você vive, Deus te conhece do jeito que você é. Creia nele, adore ele, louve ele e receba a bênção que Deus tem para você nessa noite, amém? Desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente eu sou. Tuas mãos modam o meu viver. Eu sou o porque Tu nos amou primeiro, Pai. E o Senhor nos ama exatamente do jeito que nós somos, Senhor. Molda o nosso viver, Deus. Somos o Teu barro, o Teu vaso de barro, Pai. Essa palavra. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê.
Graça e paz, amados. Amém? Louvo a Deus por mais uma oportunidade tenho de compartilhar com os irmãos uma palavra. O Senhor tem colocado no meu coração nos últimos dias essa palavra e o pastor tinha dito aqui que quem tivesse uma palavra pronta para trazer à igreja, que falasse, né, que ele não convidava, né, pastor? Mas eu orei, eu disse, Deus, eu vou pedir para o Senhor me convidar, para o pastor me convidar, porque... E glória a Deus, graças a Deus o pastor me convidou para trazer uma palavra e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui sobre o tema natural e o espiritual. E eu gostaria de convidar os irmãos a lermos no Evangelho de João, capítulo 4, do 6 ao 10, um texto da palavra de Deus. Na versão que eu tenho aqui diz o seguinte: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e isto era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Vamos orar, amados. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, mais uma vez, te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa, agradecer, meu Deus, por toda a Tua obra em nossas vidas, Pai, te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra, lê-la e dela tirar proveito, Senhor, para nossas vidas, Pai. Ó Espírito Santo, fala, Senhor, através desta palavra aos nossos corações, que nossos corações estejam preparados para receber de Ti a orientação que precisamos. Assim nós te pedimos, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amado, semana passada o pastor Junho nos trouxe aqui algumas lições, né, sobre a vida de Zaqueu, o encontro que Zaqueu teve com Jesus. E essa noite eu queria falar um pouco sobre o encontro que essa mulher samaritana teve com o Senhor. E eu queria falar na esteira dessa temática aqui, natural e o espiritual. E o primeiro ponto que eu queria trazer aos irmãos é o seguinte: a linguagem natural é diferente da espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Um exemplo que eu posso trazer aqui é sobre vida e morte. Por exemplo, no natural, como é que se concebe, né? Qual é o conceito de vida, né? Que a vida ela se inicia na concepção, né? Na concepção. E assim, ainda que no decorrer de uma gravidez possa ocorrer alguma coisa, né? E de repente o bebê pode não chegar a nascer vivo, geralmente as pessoas esperam, né, no momento do parto, para testemunhar, para certificar de que o bebê nasceu vivo, é o choro, né? A criança nasceu viva, chorou, está viva. Às vezes tem umas até que precisam pegar uma palmadinha para chorar. Então essa é a ideia de vida no campo natural. E morte. Morte é a partir do momento que a pessoa perde os sinais vitais. Então é considerada morta. E no espiritual, né? Qual é o conceito de morte, né? no espiritual? Então a Bíblia ela traz duas situações. Ela traz a primeira e ela traz a segunda morte. A primeira morte é que ocorreu lá no Jardim do Éden, né? Com a desobediência de Adão e Eva. Eles pecaram, o homem morreu porque disse que se ele
eles fizessem aquilo que Deus disse para não fazer, eles morreriam. Então eles descumpriram, desobedeceram a Deus, e o que aconteceu? Ocorreu ali a morte espiritual. E essa morte espiritual, ela foi passada para toda a humanidade, né, através de um processo que se chama de transferência da natureza pecaminosa. Ela é transferida, ela é herdada por todo ser humano que nasce. Ele nasce com essa condição de morto espiritual. E a Bíblia fala mais de uma outra morte, que é a segunda morte. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que eu vou ler aqui. Diz o seguinte: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago ardente de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, amados, todo ser humano, ele nasce condenado a morto espiritualmente, primeira morte, condenado a ir partindo em direção a essa segunda morte. E foi por isso que Deus estabeleceu um plano de salvação para o homem. Por isso que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e assim evitar com que a gente experimente essa segunda morte. Essa segunda morte é terrível, porque ela é definitiva. Ela é definitiva. E qualquer que não aceite, qualquer que não receba, né, esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele infelizmente passará por essa segunda morte. As pessoas acham que o inferno ele é o estado final, né, do ser humano sem salvação. Não, o estado final é o lago de fogo. A Bíblia diz que o inferno será lançado nesse lago de fogo. Então, esse é o conceito de vida e morte, né, no campo espiritual. Vejam que é diferente do natural. Mas é possível perceber, amados, que o que mais importa para um ser humano é, então, conhecer os conceitos, conceber os conceitos e principalmente vivê-los, os conceitos relacionados ao espiritual, e principalmente entender que somente Jesus Cristo pode salvá-lo dessa condenação eterna. Então, é diferente, né? E as pessoas precisam entender isso. Elas precisam buscar conhecimento do reino espiritual e principalmente o como caminhar nesse caminho de salvação com Jesus Cristo. O grande problema, amados, eu já vou para o ponto 2, é que as pessoas elas dão mais valor às necessidades naturais do que às necessidades espirituais. Abraham Maslow, o que desenvolveu a teoria das motivações humanas, ele trouxe um conceito que ficou muito conhecido popularmente como pirâmide de Maslow. A senhora conhece, pastor? Pirâmide de Maslow. O que é a pirâmide de Maslow? Cadê ela? Não apareceu? Está um pouco atrasado o texto ali. Adianta aí. Mais uma. Pirâmide de Maslow, está aí. O que é a pirâmide de Maslow? É que ele, estudando as motivações humanas, ele descobriu que as pessoas, buscando atender suas necessidades, elas buscam colocar em primeiro lugar as necessidades mais básicas. É aquela base da pirâmide ali, as necessidades mais básicas, necessidades fisiológicas, por exemplo. Um exemplo é a alimentação, né? Primeira coisa, comer, meu irmão. Depois disso daí, atendido isso aí, segurança. Em seguida vem
sociais, aí vem as necessidades de estima e, por último, as de autorrealização. Então, se nós formos ver, onde é que fica a questão da salvação? Onde é que fica a questão dos conceitos? Onde é que fica a questão dos valores espirituais? Eles estão bem elevados, bem em cima, porque eles valem muito mais, amados. Amados, é a salvação eterna que está em jogo. Salvação eterna. Então, são valores que, infelizmente, de acordo com Maslow, eles estão buscados por último. São deixados por último. E isso é fácil de entender, pastor. Porque que muitas vezes, mesmo aqui na casa do Senhor, entregando nossa vida para Cristo, e muitas vezes nós estamos com dificuldades, nós procuramos todas as formas de solução. E por último, Deus. Por último é Deus. Por quê? Porque, infelizmente, o ser humano é assim, né? Age dessa forma. E um exemplo, eu vou trazer 2 exemplos bíblicos aqui. O paralítico de Betesda, por exemplo. O paralítico de Betesda, ele estava um tempão esperando ali na beira do tanque de Betesda, né? Esperando que alguém fosse lá colocá-lo dentro da água, quando a água mexesse ali, né? Para que ele pudesse ser curado da paralisia dele. E Jesus chegou ali, disse para ele: toma a tua cama e anda. E ele não pensou 2 vezes, tomou a cama dele e não parou sequer para questionar quem era aquele homem, que só fez dizer para ele: toma a tua cama e anda, e não precisou colocá-lo no tanque para que ele fosse curado. Não. Porque na realidade ele não estava interessado nisso, ele estava só interessado na cura dele. E Deus, como Deus sabe da situação do homem, sabe que ele é assim, que Jesus nem o questionou: vem aqui, tu não vai nem agradecer? Não. Porque, amados, para alcançar a salvação, amados, como a pastora Cristina sempre fala, o homem tem que ter uma espécie de insight, né? Uma percepção assim extraordinária, né? Uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é preciso ter sensibilidade, ter aquele insight assim. Se não tiver isso, é besteira. Por isso que Jesus deixou ele seguir caminho. E aí ele foi caminhando e lá na frente foi questionado lá pelos fiscais da lei, por que ele estava carregando aquela cama, se era um sábado e tal. E segundo a lei, fazer isso no sábado era passível de morte. E aí, como ele foi questionado, ele estava ali praticamente na mão dos fiscais, iria ser morto. Ele disse: foi o homem que mandou. Quem é esse homem? Ele não sabia. Aí, de repente, ele resolveu buscar o Senhor. Quer dizer, na dificuldade, no aperto, né, ele resolve buscar o Senhor. Por quê? Porque até aquele momento a necessidade que ele queria de ser curado estava. E aí foi o momento que ele foi buscar o Senhor, e o Senhor, quando ele chegou e que encontrou o Senhor, aí que Jesus foi falar para ele: olha, veja que você está curado. Somente nesse momento. Então, só deixa para buscar a Deus quando o negócio está apertado. Um outro exemplo, Jacó. Né? Jacó negociou com o seu irmão Esaú, né, a primogenitura. Aí depois na hora que o pai dele iria abençoar, ele enganou o pai, né, tomou a bênção do irmão. Quando o irmão chegou, ele soube, né, que havia sido enganado, e aí ele sentiu no coração o desejo de matar Jacó. Jacó fugiu, foi para a casa do seu tio, lá ele começou a trabalhar com seu tio, ele enganou seu tio, depois ele foi enganado pelo seu tio, né? Aí Jacó estava assim, já com muita riqueza, tinha família, tinha mulher, tinha filho, tinha servos ao seu dispor, e ele fugiu, depois fugiu, e chegou em determinado momento e ia em direção à casa dos seus pais, né? E Esaú vinha em direção a ele. E aí chegou um momento que Jacó estava fugindo do tio, estava indo em direção do irmão que queria matá-lo, ele estava em apuros.
E aí o que ele faz? Resolve buscar o Senhor. Depois de tudo, né, amados? Entendeu as necessidades, tal, de tudo. Aí ele resolve sim buscar o Senhor. Mas por quê? Também estava em apuro, estava em aperto. Mas buscou, amados, né? Infelizmente tem gente que chega, fica em dificuldade, em apuros, em aperto, e ainda assim não busca. Pelo menos eles buscaram. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. Se você está em dificuldade, se você está em luta, busque o Senhor. E Ele tem refrigério para a sua alma, amados. Amém? Ele tem solução para o teu problema. Se está difícil, busque a Deus. Não fique com vergonha. Não fique com vergonha. Busque ao Senhor. Então, amados, nós vamos entrar no terceiro ponto aqui, que fala desse encontro da mulher samaritana com Cristo. E é um encontro em que Jesus exatamente vai usar, né, essa questão. Porque, queridos, se não houver, por exemplo, esse insight, né, que faz o homem reconhecer a glória de Deus, se não houver essas situações assim de apuros que faz o homem buscar a Deus, quando ele está numa situação de dificuldade, é preciso, amados, ir em busca das almas. É preciso ir em busca das almas, resgatar almas. E o desejo do coração de Deus é resgatar, porque se elas não forem resgatadas, elas vão trilhar esse caminho rumo a essa segunda morte. Então é preciso buscar, é preciso ir em busca delas, resgate. E é isso que o Senhor tem falado para a igreja. Olha, igreja, vai, prega o evangelho a toda criatura, busque, vai em busca das almas, porque se elas, por si só, elas não vêm. Por si só, elas não vêm. Se fosse assim, Deus teria dito, olha, fica aí, espere que eu vou mandar. Mas não. Ele disse, vai, porque os caminhos são diferentes, são opostos. Então, se você não for atrás dela, e essa mulher, a mulher samaritana, ela era uma mulher assim que estava assim, meio judiada na vida, né? Mas ela não era uma mulher resistente ao Evangelho. Ela tinha dificuldade de entender, mas não era resistente ao Evangelho. Ela tinha problemas sociais, emocionais e espirituais. Ela era rejeitada socialmente, ela era emocionalmente destruída e também ela tinha problemas de confusão, de entendimento em relação à questão espiritual. E Jesus ele começa a trabalhar nessa mulher elementos naturais. Por que elementos naturais? Para atrair a atenção dela. Porque, como nós vimos na pirâmide de Maslow, ela só busca as coisas mais elevadas, né? As coisas espirituais, depois que ela ter atendido aqui a base, né? Então, como ela tinha problemas sociais, emocionais, então precisava primeiro ser tratado esse problema dela. Então, Jesus, ele vai, nessa conversa que ele tem com ela, ele vai atrair a atenção dela com elementos naturais e também espirituais, né? Porque a vida espiritual, ela só é gerada a partir do agir do Espírito Santo. A fé, ela vem através do agir do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. E então Jesus ele começou a tratar. O primeiro problema dela foi, a primeira coisa que Jesus tratou nela foi o problema social. Isso está no texto que nós lemos, no capítulo 4, versículo 7 ao 15. Nós lemos até o 10, porque é muito extenso esse texto. Nós lemos até o 10, né, mas no decorrer da mensagem a gente vai ler um pouquinho outros textos, né? E Jesus ele faz esse trabalho de atração dessa mulher, né, de levar essa mulher de uma vida natural para uma vida espiritual. E ele utiliza esses elementos naturais e espirituais, mas também ele dá alguns choques nela.
Eu precisava pegar alguns choques, né? E o primeiro choque, passa aí. O primeiro choque que ele dá nela é o choque da quebra de paradigmas. Está em João capítulo 4, versículo 7. Por que quebra de paradigma? Qual é o paradigma que precisava ser quebrado ali na vida daquela mulher? Primeiro, ela era mulher. E a mulher naquela época era muito desvalorizada. Ainda hoje, né? Aqui nós vivemos no Ocidente, mas ainda hoje, em algumas regiões do Oriente, a mulher também ela não tem valor. Ela não é considerada um ser de valor. E naquela época era assim também. Um homem, por exemplo, ser encontrado conversando com uma mulher, era uma desonra. Era uma desonra para um homem ser encontrado conversando com uma mulher. E no caso dessa mulher, ela não gozava de boa fama com as mulheres não, porque ela gostava também de ficar usando o marido das outras. Aí, a mulherada também não ia muito com a cara dela não. Então, ela era mulher e também ela era samaritana. Os samaritanos, eles eram considerados uma mistura de raça, também chamado de sub-raça, né? Porque eles eram uma mistura de judeus com outros povos circunvizinhos ali. E é exatamente aquilo, eles eram exatamente aquilo que Deus disse: olha, eu vou te colocar nessa terra, tu não se mistura com o povo de lá. Mas aconteceu um problema histórico lá, e acabou que os judeus começaram a se misturar, né, a se envolver com povos de outras nações, e surgiram aí os samaritanos. É por isso que o judeu, ele ficava assim num ringuezinho aí, numa rixa com os samaritanos. Eles não se davam. Então, para passar, Jesus estava caminhando ali com seus discípulos para passar de Jerusalém para Galiléia, precisava passar por Samaria. E os judeus, por causa disso, eles preferiam dar uma volta, né, cortar caminho, que na verdade acho que não seria nem cortar caminho, seria estender o caminho, que demorava mais um dia ou dois a viagem, só para não passar por Samaria, por causa desse problema. E se eles estivessem ali sós, provavelmente teriam feito isso, mas eles estavam com Cristo, né? Eles estavam com Cristo. E o desejo de Jesus é salvar almas. Ele disse: olha, prega o evangelho a toda criatura. Vão em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, eles estavam nessa caminhada. E só de Jesus, vejam que o problema social da mulher, só de Jesus ter falado com ela, já resolveu o problema social dela. Porque ela não falava com ninguém, ela não, entendeu? Só de Jesus ter falado com aquela mulher já resolveu o problema. Então houve uma quebra de paradigma, e esse foi o primeiro choque que ela pegou. Tanto que a mulher, quando ela recebe essa palavra de Cristo, né, dizendo: dá-me de beber, ela se assusta, ela diz: olha, como tu, sendo judeu, fala comigo que sou mulher, samaritana ainda. Foi um choque para ela aquilo, mas foi uma quebra, começou a quebrar ali a resistência daquela mulher. Ela, como eu falei no início, ela não vai ter muita resistência ao evangelho, porque ela tinha dúvidas, ela queria saber a verdade. Mas ela vai quebrar um pouco ali a resistência dela em relação aos relacionamentos. Então, começou a quebrar aí, mas teve que ter um choque. E então ela começa a falar: como tu, sendo judeu, e tal, fala comigo que sou mulher samaritana. Isso no campo natural. E Jesus, ele vai então responder essa mulher, dando mais um choque nela. É o segundo choque, que é o choque de injeção da esperança. Porque Jesus começou a falar com aquela mulher ali no natural. Ele sabia que no campo natural não poderia haver salvação, e Jesus, ele está interessadíssimo na salvação das pessoas. Então ele sabia que no campo natural não ia ocorrer, como a gente viu aqui a diferença, né? Só ocorre salvação no reino espiritual.
E aí, então, Jesus, ele pega, ele imediatamente, sabendo disso, ele muda, né, a conversa do natural, que ele estava querendo água, e de fato Jesus estava com sede, ele queria água para beber. Mas a partir da resposta dela, ele muda, e ele diz assim, se tu conheceras o dom de Deus, e quem lhe pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Então, é uma injeção de esperança na mulher. Esse foi o segundo choque que deu nela. Por quê? Porque ela ia para ali, amados, pegar água, ela fazia uma caminhada, e como o texto fala, a hora sexta é equivalente ao meio-dia. Agora você imagina alguém sair de casa meio-dia para pegar água. Às vezes eu chego em casa para almoçar, eu vou almoçar em casa, aí a Rose diz assim, olha, vamos ali e tal, fazer negócio de, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Meio-dia é horário de almoçar, descansar um pouquinho, vou ter que voltar. Terrível, mas essa mulher, ela precisava. Ela fazia isso, por quê? Porque ela não queria lhe encontrar com ninguém. Ela não queria encontrar com ninguém por causa da fama dela. E ela se sujeitava aí, nesse horário de meio-dia. Né? Ela fugia das pessoas e acabou tendo o melhor encontro que um ser humano pode ter com alguém, um encontro com Jesus Cristo. Quantos tiveram esse encontro já com o Senhor? Diga amém. Glória a Deus. O melhor encontro que nós podemos ter, amados, é o encontro com Jesus. Então, essa mulher recebeu essa injeção de esperança, né? Porque, imagina, ela receber uma água viva, né? E Jesus, ele diz bem assim, olha, ela diz, olha, tu não tem como tirar essa água, como tu vai me dar essa água viva? Aí ele disse, olha, dessa água aí que tu bebe, né, tu vai voltar a ter sede, mas da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Aí a mulher se animou. Digo, rapaz, então me dá logo dessa água aí, eu quero dessa água. Percebam, amados, que Jesus, ele vai atraindo, né, o desejo da mulher, né, por questões espirituais. Ela ainda não sabia, ela achava que era alguma água, mas ainda não entendia bem. Ela só tinha pego, por enquanto, o segundo choque, né? Aí, Jesus vai começar a tratar. Ou melhor, amados, deixa eu só dizer aqui o que a gente aprende com isso, né? Que no processo de evangelismo, né, é importante utilizar elementos naturais, né, e elementos espirituais. Um exemplo bem prático, por exemplo, nós temos as células elas são feitas para você compartilhar, né, tem palavra, tem oração, né, e no final tem um lanche, né. O que é o lanche? O lanche é a parte natural, mas tem o espiritual, né, o alimento espiritual que é a palavra. Aí a gente tem isso na ação social também, não tem? O pessoal da ação social aí, né, que leva uma cesta básica para alguém, né, faz um evento numa comunidade, dá brinquedos, né, pastor, aqui, participou, faz o natural, mas faz também o espiritual, e é importantíssimo fazer o espiritual, por quê? Porque é onde vai gerar vida nas pessoas, vida espiritual. Não adianta você fazer só o social, com coisas naturais, dar brinquedo, e não falar de Jesus para elas. Você tem que falar de Jesus, senão você está gastando recurso, né, à toa. Tem que falar de Jesus. Então a ação social também tem, a oração dos lares também, né? A oração dos lares faz toda semana, a oração dos lares, e ele leva também ali uma cesta básica, um alimento para a pessoa. Você imagina uma pessoa que recebe o pessoal da oração dos lares, e muitas vezes até naquele dia nem fez refeição alguma. Você imagina qual é o impacto disso, né? O evangelismo, café com... Cadê o Baker? Café com fé, olha aí. O café leva o natural, né? Mas leva também a palavra de Deus, né, Baker? Então, são coisas que a gente aprende aqui, e a gente, na prática, a gente já faz, né? Na prática, a gente já faz. E o importante de tudo, amados, é a gente continuar acreditando nisso, acreditando que o Senhor, Ele está
nessa obra, e o Senhor está interessadíssimo na salvação das pessoas, e Ele está disposto a nos ajudar com tudo aquilo que nós precisarmos. Nós só precisamos, amados, ter isso em mente, ter foco. É porque muitas vezes a gente acaba, no nosso dia a dia, nas nossas necessidades, acabamos esquecendo também, deixamos um pouco de lado e acabamos só cuidando daquilo que é o nosso interesse. E muitas vezes até a gente acaba passando por algumas lutas, né? Mas aquele que está, né, interessado, que está focado naquilo que é o objetivo de Deus para a igreja, de ser uma igreja que resgata vidas, resgata almas para o seu reino, tenha a total certeza, Deus está disposto a ajudar, amados. Não que Deus não nos ajude, mas Deus está disposto a ajudar ainda mais. Por quê? Porque Ele está fazendo uma coisa que é a perfeita vontade de Deus, buscar as almas que estão perdidas. Então nós temos isso, e temos também o EPC, né? O EPC não é à toa que quando a gente faz o maior sucesso, porque ele é completíssimo, que tem uma bateria de palavra, tem alimentos físicos e alimentos espirituais, e os alimentos físicos são tops, espirituais são melhores ainda. Então não é à toa que dá certo, né? É um sucesso, é uma forma de evangelismo, e a gente vê isso nessa passagem de Cristo com a mulher samaritana. Então Jesus, ele começa, tratou o social, aí ele vai entrar agora no campo emocional, né? Ele vai tratar os problemas emocionais da mulher. Então quando ele diz bem assim, quando ela diz bem assim, dá-me logo dessa água aí que eu quero beber logo, eu não ter que voltar mais aqui, já que eu não vou ter sede nunca mais. Ele diz bem assim, e aí é uma coisa mais natural, os psicólogos fazem isso, que é mais ou menos dizer bem assim, olha, fala um pouquinho da tua vida aí, para me entender, não é assim, pastor? Aqui? Fala um pouco da tua vida aí, para me entender, tentar te ajudar. E Jesus, ele fala assim para a mulher, olha, chama lá teu marido, chama lá teu marido. Aí ela já fica assim, meio em jaca, né? Enrascada, diz, eu não tenho marido, então. Aí ele diz assim, disseste bem, não tenho marido. E aí ele vai entrar agora com um terceiro choque, esse vai ser forte. Esse ela vai balançar. Porque ele vai dizer bem assim, olha, disseste bem, não tenho marido, porque o que tu tens, né, tu já tivesse 5, esse que tu tem agora não é teu. Foi 5 ou foi 6, pastor? 5, né? 5. Até esqueci do texto que eu li. Tu já tivesse 5 e esse que tu tem não é teu. Aí, meu irmão, a mulher desabou. Foi um choque forte, foi 220 aí. A mulher desabou, né? Porque, amados, uma coisa que chama muito a atenção das pessoas é quando tem revelação. Né? Irmão, vamos ali numa igreja que lá é top. Tem um irmão lá que é de Deus, ele tem revelação para a tua vida. Aí o pessoal gosta dessas coisas, né? Então foi assim um choque forte nela, né? Tanto que ela já ficou ali na lona. Na sequência, amados, o que ela vai fazer? Ela já totalmente rendida, né? Totalmente rendida. Ela vai dizer bem assim, já vão entrar numa parte espiritual, né? Jesus já vai começar a tratar o espiritual dela. Ela diz, vejo que tu és profeta, né? Quer dizer, para quem estava bem arredia no início, né? Ela já está ali mais disposta a ouvir o Senhor, né? E ela diz, vejo que tu és profeta. Revelação da vida dela. Sim, espiritual. Só voltando aqui, mas a questão que Jesus tratou na vida dela através da revelação da vida dela, ela é um dom espiritual, amém? É um dom espiritual. E esse dom espiritual, os dons espirituais, Deus deu à igreja, né? A Bíblia fala que quando Jesus subiu ao céu, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
Então, queridos, use o dom que Deus te deu. Aprimore o seu dom. Aqui na igreja é o local onde a gente está em família. Então é o local onde a gente pode fazer isso. Não tenha vergonha. Desenvolva o seu dom. Deus deu dons a todos nós e pode ser utilizado tanto para abençoar a sua vida, para abençoar a igreja, como também para evangelizar e trazer pessoas para Jesus. O dom espiritual. Amém? Então, estratégias, amados. Nós vamos pedir de Deus estratégias para conhecer as pessoas. Nós precisamos conhecer as pessoas, o que elas estão passando. E qual é a melhor estratégia para atrair a atenção delas. Tenho certeza que a gente, pondo em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, não será difícil de nós vermos uma igreja aqui com 300 membros, com 600 membros, com 1.000, com 10.000. Porque Deus abençoa a igreja que é focada. Deus abençoa a igreja que busca fazer a vontade dEle, e trazer almas para o seu reino. Então, a mulher já estava totalmente entregue, ao Senhor. E ali ela já aproveita para cuidar do lado espiritual dela, porque também ela tinha essa questão, um problema, que era um problema de confusão, Ela não sabia, ela dizia assim, olha, os judeus, eles falam que deve se adorar lá no templo, mas nós dizemos que é aqui e tal. Afinal de contas, onde é? E aí Jesus diz, olha, os judeus, eles estão certos, porque a salvação vem dos judeus. Eles fazem a coisa correta, eles buscam seguir a orientação de Deus. Então é lá, mas vai chegar o tempo, e esse tempo já chegou, que nem lá, nem aqui nem lá, adorarão ao Pai, mas em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus estava falando para ela, vai chegar o tempo que não vai ser no templo que você vai adorar a Deus, porque Deus vai fazer morada no templo que Ele próprio construiu, que é o nosso coração. Então, em espírito e em verdade, uma vida sincera com Deus, uma vida de comunhão. Onde quer que você vá, Deus vai estar contigo. E aí você precisa viver uma vida, de sinceridade, uma vida de honestidade diante de Deus. Por quê? Porque Deus faz morada no nosso coração. Então Jesus vai trazer essas verdades ao coração daquela mulher. E aí ela dizia, verdade, está escrito que vem o Messias, que ele vai explicar isso tudo para a gente, ele vai ensinar isso aí tudinho que está falando. E aí Jesus dá o quarto choque nela, o quarto e último choque. Ele diz bem assim, eu sou o Messias, eu sou. Cadê o quarto choque? Nem passaram. Se tivesse 5 maridos. Mais um. Vê se eu coloquei aí. Está congelando. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Então Jesus, ele se revela à mulher. Imagine todos aqui que já um dia entregaram sua vida a Cristo. Não é um choque que você recebe, não é um impacto que você tem. Quando eu aceitei Jesus, eu dizia assim, rapaz, eu ouvia falar de Deus, eu ouvia as pessoas falar de Deus, mas eu achava que era um negócio assim, muito distante, eu acho que o negócio não era para mim, era só uma conversa só para massagear nosso ego. E agora que eu recebi Jesus, eu sinto isso. É verdade, é real. Então é um impacto, amados, que você tem. E esse impacto teve na vida dessa mulher. A sequência do texto vai dizer que ela foi, deixou o cântaro lá e seguiu para a cidade. Lá ela falou para os moradores daquela cidade tudo aquilo que Jesus tinha feito na vida dela. A Bíblia diz que eles creram, eles foram até Jesus, E Jesus passou 2 ou 3 dias, acho que
foi 2 ou 3 dias naquela cidade. E no final eles disseram bem assim, já não é mais pelo que a mulher diz, mas porque nós temos ouvido falar. Nós temos ouvido dele mesmo falar. Então a mulher se tornou uma grande evangelista. Uma grande evangelista, conquistou uma cidade para eles. E, amados, eu trago essa mensagem, né, para a gente, que nós vivemos em célula, né, e o objetivo da célula é evangelismo e crescimento. E nós temos que ter estratégias, né, nós temos ferramentas, né, espirituais para lutar contra o mal, ferramentas espirituais para nos abençoar, para nos fortalecer. Mas nós precisamos ter estratégias também, entender o que passam as pessoas, né? Pedir de Deus direção, Senhor, com relação àquela pessoa, qual é a estratégia ideal? Eu estava um dia desse em casa, eu liguei a televisão e estava falando sobre uma igreja que eles resolveram adotar uma estratégia de evangelismo. Eles saíram pelas casas, as vizinhas lá, e eles perceberam que o pessoal tinha animais de estimação, por exemplo, cachorro. E eles saíam para trabalhar, os cachorrinhos ficavam em casa, né? Aí o que eles disseram para os moradores ali? Eles disseram, olha, a gente se compromete a cuidar do seu animal. Quando vocês forem sair para o trabalho, deixem lá na igreja com a gente que a gente vai cuidar deles. E lá eles deixavam, e ali eles pegavam, faziam tosa nos animais, davam banho, davam alimentação, passeavam. No final do dia, quando os donos chegavam em casa, o cachorrinho estava feliz da vida. A pastora Cristina tem cachorro, ela sabe como é que estava feliz da vida eles. Então, eles gostavam tanto daquilo que eles não resistiam a um convite dos membros daquela igreja para eles participarem do culto. E pouco tempo depois, eles já estavam fazendo parte daquela comunidade cristã, através de um simples tosa. Uma tosa que deram no cachorro, pronto, conquistaram ali os moradores daquela área. Então, amados, estratégias, né, que a gente pode utilizar. Eu disse, meu Deus do céu, não acredito que agora o pessoal vai evangelizar o cachorro. E eu fiquei escutando a conversa toda, até que achei legal, né? A estratégia é boa. Mas é isso, amados, uma estratégia que serve para lá não serve para cá, né? Serve aquela estratégia que Deus dá para cada casa. Cada casa. E Deus dá ferramentas espirituais para a gente utilizar. Amém? Para concluir, amados, eu queria ler aqui um texto do apóstolo Paulo, que fala do apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado, né? Ele incorpora ali a figura do atleta cristão, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, de versículo 19 em diante. Aí, está correto. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém? Então, amados, é isso, servir a Deus requer esforço, né? Fazer a vontade de Deus requer esforço. E muitas das vezes a gente acha assim, não, mas isso é muito difícil, então não consigo fazer. Para Jesus mudar a história daquela mulher, bastou ele falar com ela. Às vezes as pessoas estão querendo só um pouco de atenção, só ser valorizada. Elas querem ser valorizadas apenas. Às vezes não é muito, amados, que a gente precisa fazer para ganhar vidas para Cristo.
A palavra de Deus diz que aquele que ganha almas, sábio é, né? Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para ganhar almas para o reino do Senhor. Amém? Essa era a palavra que eu queria trazer, amados. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Lá no livro de Eclesiastes, vai dizer que enquanto há fôlego, a vida, correto? Então, querido, celebre a vida do lado do Senhor. Pessoas, quando se pode pedir aos céus, para que implorar a atenção dos homens, quando os céus conspiram ao teu favor, aquele que se inclina para ouvir o teu clamor, está aqui, Deus Todo-Poderoso. Abra sua boca, profetiza, profetiza. Abra sua boca, veja o milagre acontecer. E abra sua boca, profetiza, profetiza. Abra sua boca, veja o milagre acontecer. Que pedir às pessoas quando se pode pedir aos céus, para que implorar a atenção dos homens, quando os céus conspiram ao teu favor, aquele que se inclina para ouvir o teu clamor, está aqui, é o Deus Todo-Poderoso. E abra sua boca e profetiza, profetiza. Abra sua boca, veja o milagre acontecer. E abra sua boca e profetiza, profetiza. Abra sua boca e veja o milagre acontecer. Confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Aleluia, querido. Desde o princípio, querido, tudo foi feito mediante a palavra que vem da boca do Senhor. Olha o que nós estamos cantando esse final de tarde. Estamos anunciando com os nossos lábios que nós confiamos no Senhor. Será que você pode repetir isso essa noite? Eu confio no Senhor. Porque quando nós falamos, nós estamos o nosso testemunho de fé. Porque a nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. Você pode repetir essa canção conosco? Aleluia. E eu confio em ti. Como povo de Deus, eu confio em ti. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Mais uma vez, mais forte. E eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti.
sua boca, profetiza, profetiza. E abra sua boca e veja um milagre acontecer. Abra sua boca, profetiza, profetiza. E abra sua boca e veja um milagre acontecer. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, gratos pela Tua bênção, pelo Teu favor. Gratos, ó Deus, por estarmos aqui e realizarmos mais um culto ao Teu santo nome. Que a Tua graça, ó Deus, permaneça sobre a Tua igreja. Que a Tua bênção, ó Deus, esteja sobre cada família aqui representada. E que a paz do Senhor nos leve em paz para nossos lares. Que tenhamos todos nós uma semana de vitórias em Teu nome. É pelo que eu peço, também pelo que eu agradeço, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um dos irmãos.